Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Almeida e hoje eu estou iniciando a primeira aula do nosso curso de Introdução ao Java para FRC, tá? E, bom, a gente vai iniciar com os conceitos bem básicos mesmo, né? Inclusive de como funciona o Java, né? E por que ele é uma linguagem tão importante para a nossa competição, para a nossa categoria. Fechado? Vamos voltar aqui para o slide, tá? Aqui a gente tem um pouco do Java, tá? Então, tem umas características que são importantes vocês saberem, tá? Então vamos lá. O Java, ele é o seguinte, o Java, ele nada mais é do que uma linguagem multiplataforma, certo? Então o único código dele que você cria no seu computador, ele serve para várias plataformas, certo? Então, por exemplo, eu programo lá no Windows, aquele código que eu programei no Windows, ele serve para pro robô de FRC, para um robô de FTC, ele serve para o Windows, né? Como eu vou mostrar para vocês já já como é esse processo. Né? E tem esse conceito aqui dele, que é o WORA, Write Once, Run Where, que foi isso que eu disse. Né? Você cria um código e você pode executá-lo em qualquer plataforma que suporte o Java. Beleza? Então a gente tem um processo de como é feito essa questão da multiplataforma. Né? A gente sai do Java C, que é o código que a gente escreve em inglês, certo? Né? Que tem aqueles códigos que você já deve ter visto no Google, né? Public, Class, Public Main, né? A gente vai ver tudo isso. E esse código ele é transformado em bytecode, que bytecode nada mais é do que binário, tá? Obviamente essa anotação não está correta, tá? Mas é só um exemplo para vocês, tá? E que por quê? Porque o bytecode ele é a linguagem que o computador entende. Então ele não entende o inglês, ele não entende o português ou o alemão ou qualquer uma linguagem que nós humanos falamos. Ele entende a linguagem dele, que são zeros e uns, beleza? E bom, a partir desse processo em que a gente sai do bytecode, a gente vai para coisa chamada JVM, que eu acho que é a maior dúvida que vocês devem ter se perguntado. Como que o Java faz essa conversão para vários dispositivos, se eles são diferentes? É aí que está a grande jogada. É aqui onde entra a JVM, que é a Java Virtual Machine. É ela que vai pegar o código binário, que a gente converteu aqui veio do Java C para o bytecode, e vai pegar esse bytecode e vai saber qual é o dispositivo que a gente está destinando aquele código. Se é uma TV, se é um carro, se é vejamos, uma aeronave, se é um computador, se é um robô de FRC, entendeu? Então é assim que se dá o processo, tá, da conversão do Java. Show? E agora a gente vai entrar num conceito essencial para a gente começar a codar, né, dentro da linguagem Java, que são os conceitos de variáveis. Variáveis nada mais são do que caixinhas ou gavetas que a gente guarda na memória do computador. Aqui eu coloquei duas caixinhas, né, ou então duas gavetas, para a gente exemplificar. Então, por exemplo, vamos supor que você tem lá uma caixa de sapatos. Né? Você guarda lá os seus sapatos, né, tênis, chinelas, enfim, todo tipo de calçado. Né? Por exemplo, faria sentido dentro dessa caixa de sapatos eu guardar uma camisa? Vocês acham que faria sentido? É claro que não. Então não faz sentido eu guardar uma camisa, certo? Faria sentido eu guardar vejamos, uma calça? Também não faz o menor sentido. Por quê? Porque não é o tipo dela, não é o que ela foi destinada para ser guardado. E isso funciona no Java. O Java ele tem caixinhas que ele guarda na memória do computador que elas são pré-definidas, né? Você define elas lá no seu código qual o tipo que ela vai ter. Então toda variável ela tem um tipo, ela tem um nome e ela tem um valor, tá? A estrutura básica seria essa. Então, dentro da variável sapatos, a gente teria que guardar coisas que são sapatos, né? É meio isso, né? Na verdade, é exatamente isso. Então, da mesma forma que nessa variável camisas, faria sentido eu guardar na variável camisas vejamos, um brinquedo? Não faz. E o Java, ele pega isso muito ao pé da letra, ele é muito restrito. Então, se você colocar um tipo errado, vamos supor, a sua variável é um tipo inteiro, como a gente vai ver já já, e você coloca um texto, ele vai dar erro no código, vai ficar vermelho, não vai nem executar, tá? Tranquilo?
Entendido essa parte? Então, reforçando, as variáveis são gavetinhas ou caixas que a gente guarda na memória do computador. Show? Todas elas têm que ter um tipo, um nome e um valor. E bom, a gente tem os tipos de variáveis mais comuns da linguagem Java, tá? Então a gente vai começar aqui entendendo esses tipos, né, e como que a gente aplica eles. A gente tem a string, que é o tipo de texto. Né? Então aqui você pode escrever uma frase, uma coisa, um parágrafo inteiro, né? Isso é um texto. A gente tem um int, né, que seria inteiro, que obviamente são números inteiros, né? Então vejamos aqui, a gente um 0, né, um 2, um -4, 1000, eita, 1000, né? Enfim. A gente tem o double, tá? O double, eu botei racional, mas o double ele se trata de números com vírgula, tá? Então assim, ó, 3,5, 10,2, 22,4, né? No caso é um ponto porque é em inglês, né? Então, em inglês ele inverte esse padrão, não vira uma vírgula, né? Vira um ponto. A gente tem um tipo lógico, né? Que ele só recebe dois valores, ou falso ou verdadeiro, tá? E a gente tem o caractere que só recebe um caractere, né? Então ele vai receber só um A, B, um C, um H, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente já tem uma demonstração aplicada de como funciona, tá? Então, ó, aquilo que eu falei para vocês. Aqui a gente vai ter, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Aqui a gente já vai ter o tipo, ó, tipo, só tipo, tá? Aqui a gente já tem um nome e aqui a gente tem um valor, tá vendo? E aí o detalhe, tá? Esse símbolo aqui que vocês estão vendo, que é o de igual, né? Que é o que a gente conhece na matemática como igual. Ele no Java, em qualquer linguagem de programação, ele não tem no sentido de igualdade, certo? Isso aqui não está no sentido de igualdade. Isso está no sentido de atribuir o valor para aquela variável. Então, como é que você lê isso? Você leria algo nesse sentido. A variável nome da equipe recebe, né? Ou seja, recebe team X ou team X. Entendeu? Então, é isso. A gente lê dessa forma. A variável do tipo string com o nome de nome da equipe recebe o valor teamX. Pronto, poderia ler dessa forma. Tá? A gente deixou algo mais complexo para vocês, algo mais completo, né, para vocês entenderem como que funciona. E as demais seguem a mesma coisa, né? O inteiro com a variável do nome ano Hook recebe 2025 como valor, tá? O double, né, dinheiro acumulado, aí tá aqui, ó, 3.500,50. É o ano Hook dessa equipe? Verdadeiro, né, que é o boolean, né, lógico. E o char, né, que seria caractere, ele recebe um caractere. Show de bola? Vamos entrar agora em outro conceito importante, que são funções, tá? E só para deixar claro, a gente está aqui apenas discutindo o conceito dessas coisas. A gente não vai ainda, de fato, codar isso aqui. Dentro dessa aula, a gente está só para mostrar os conceitos mais simples, que vocês consigam absorver isso com tranquilidade e vocês consigam já levar isso para quando chegar na prática, não ter dúvidas sobre como isso vai funcionar. Tranquilo? Então vamos lá. Funções, elas são blocos de código que elas exercem uma função essencial no projeto. Como que funciona isso? Vamos pensar no seguinte, você tem o robô. Você sabe muito bem que ele vai ter que disparar objetos. Vamos botar assim, a temporada pede para você disparar blocos. Vamos pensar assim. Blocos não, anéis, vamos pensar assim. Né? Como, tipo aquelas boias, como foi na temporada Crescendo 2024. Certo? Então, para que tu vai repetir várias linhas de código dessa aqui, ó? Por exemplo, ó, aqui tem 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4 linhas. Para que tu vai repetir essa porrada de linhas de código, sendo que tu pode montar uma função, que é essa pequena estrutura que vocês estão vendo aqui. Tá? Deixa eu dar uma limpada para vocês verem melhor. Essa estrutura aqui. E você pode chamar ela. Ou seja, ao invés de você repetir 4 linhas, tu vai chamar só uma. Né, que seria essa public void shooter, tá? Eu quero que vocês se atentem nesse momento não ao nome, às palavras que estão aqui, eu quero que vocês se atentem à estrutura, porque depois a gente vai explicar o que significa cada coisa dessa
por que tem um void, por que tem um public, por que tem essas chaves, esses parênteses, vocês vão entender isso tudo já quando a gente começar a codificar, que é só o conceito, tá? Então, para que a gente vai botar 4 linhas de código, tipo, repetir várias vezes, aumentando o código desnecessariamente, certo? Impedindo que vocês consigam ler o código e entender o que está acontecendo, e além de causar má performance ao robô, tá? Então, o robô pode sim ter uma má performance devido à quantidade de código, né? Não necessariamente a quantidade de código, mas o que a gente chama de gerenciamento de memória. Vocês vão entender isso mais para frente, tá? Mas entenda, o código ideal, tá? O código ideal, e isso guardem para a vida de vocês, é o código que ele é enxuto, tá? Ele é enxuto, ou seja, ele é simples, né? Ele é fácil de manter, ele tem manutenabilidade. Nem sei se é essa a palavra, mas vocês entenderam. Tem uma capacidade de manutenção fácil, né? Que você consegue bater o olho e entender o que está acontecendo ali. Show? E aqui a gente fez basicamente um simples comando, né? Com uma estrutura que a gente vai falar já já, que é uma condicional. Basicamente essa função ela está fazendo o quê? Se o botão do controle do Xbox, aquele botão A, for pressionado, ele vai botar os motores da torreta, né, que é basicamente o que dispara as boias na velocidade máxima. Show? Aqui a gente tem outro que a gente criou um elevator, né, que seria basicamente um mecanismo que levanta o robô, tipo um elevador mesmo, né, tipo empilhadeira, né? Também segue o mesmo princípio. Show de bola? Vamos agora entender de condicionais e loops. Tá? Então lá no robô você vai ter toda essa questão de condicionais e loops, que vai ser o quê? Você vai às vezes criar o que a gente chama de algoritmo, tá? E é interessante eu colocar aqui para vocês. A gente vai criar uma coisa chamada algoritmo, tá? O algoritmo, ele nada mais é do que uma série de passos finitos, né? Então, uma sequência de passos finitos para resolver um determinado problema, tá? E aí, com o algoritmo, você define tudo do seu código. Então, por exemplo, eu digo para o robô, né? E no algoritmo você tem que ser específico, porque o robô ele não aceita uma coisa chamada ambiguidade, tá? Ambiguidade é quando você não deixa as coisas claras, entendeu? Então, o que pra gente é óbvio, pro robô não é, né? Ou seja, que é uma coisa clara. Então eu chego pra pessoa e digo, tu vai trocar uma lâmpada. Todo mundo sabe que você tem que trocar, pegar uma lâmpada nova, pegar a escada e tal, só que o robô não entende isso. Então você tem que explicar isso pra ele, né? Botando um exemplo. Então, por exemplo, o robô vai atirar uma boia. Tem que explicar para ele o que ele tem que fazer. Que ele tem que acionar os motores, que ele tem que se mover tal distância, que ele tem que, quando ele apertar tal botão, né? E aí tem uma condicional. A condicional é bem simples, né? Quando a estrutura dela funciona mais ou menos assim. Então a gente tem aqui, vai ter uma condição. Se essa condição ela for verdadeira, ele vai executar o que está aqui dentro, né? E esse else é quando não for, tá? Esqueçam esse cara aqui por enquanto, porque a gente vai falar mais do if aqui, tá? Como é que funciona o if, tá? Por exemplo, se o robô terminou, enfim, parou, né? Ou seja, se isso for igual, né? E aqui a gente usa os dois iguais para simbolizar o verdadeiro, né? Ou seja, a gente está dizendo que se isso for igual, né? A gente não está atribuindo valor, a gente está dizendo se isso for igual ao verdadeiro, coloca a velocidade do motor para zero, ou seja, zero para o robô. Se não for, bota aí no máximo. Ou seja, então a gente está fazendo aqui um argumento de se e se não. Aliás, perdão, se e aí se a condição não for verdadeira, a gente tem outra ação, tá? Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar o seguinte, tu vai no restaurante. Ah, tem refrigerante? Não tem. Então, peça água. Vamos pensar assim, né? Entendido isso? Espero que sim, tá? Vou deixar esses slides disponíveis para vocês revisarem esse conteúdo e entenderem melhor, tá? Aqui eu coloquei um pouco das funções, tá? Que eu queria falar para vocês, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é lá no Scratch, tá? Olha o tanto de código que repete, sendo que é só isso aqui, ó. É isso aqui repetido várias vezes. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui essa parte de
código. E na próxima aula a gente vai voltar com mais conceitos importantes para a gente compreender o nosso código, né? E a cada aula a gente vai avançando os conceitos e a partir da aula 3 ou da aula 4 nós já vamos começar a codificação. Tranquilo? É isso, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.